Bom dia, que alegria podermos estar juntos nessa terça-feira, dia 14 de julho, Festa Nacional da França, e queremos, de modo particular, rezar por esse país, que é o país dos nossos fundadores, e rezar por toda a santidade que a França já deu ao mundo inteiro e que agora seja um novo tempo de santidade, uma nova primavera também nesse país que é a nossa querida França. Hoje a igreja celebra São Camilo Leles, então é bonito porque é um dia também para rezarmos por todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os hospitais, e é bonito perceber que São Camilo Leles, também com São João de Deus, são os grandes protetores dos hospitais e dos enfermos de todos do mundo inteiro. Então podemos rezar hoje de modo particular para aqueles que estão doentes e também aqueles que trabalham nos hospitais, para que sejam um momento também de visitação de Deus e um momento em que as questões essenciais da vida sejam colocadas e que possamos de verdade dar a vida uns pelos outros. São Camilo Leles tem uma coisa muito interessante, ele fez um quarto voto, e o quarto voto era o voto da dedicação até o fim dos doentes, inclusive com o risco da própria vida. Então, ele de verdade dá a vida até o fim pelos doentes e deseja que os doentes tenham a alegria de conhecer a Deus. Então, nós ainda estamos nesse período pós-Festival das Famílias, cheio de alegria, com muitas ações de graças, com muitas pessoas que nos escrevem, que agradecem pela profundidade dos ensinos, pela beleza da liturgia, pela beleza dos momentos artísticos. E eu quero lhe lembrar que você pode ter acesso a toda essa riqueza através do nosso Belogos e também através da nossa revista Tolhe LED. Então, se você ainda não recebeu, ainda não teve, por favor, vá, faça agora a sua assinatura. De verdade, é um material muito belo e que tem dezenas de ensinos, de testemunhos de famílias que querem ser santas e que podem nos ensinar a ser santas justamente com a alegria de pormos a palavra de Deus em primeiro lugar no nosso dia a dia. E é isso que esse exercício da Lectio Divina nos ensina a fazer e nos cria como que um hábito novo nas nossas vidas. A palavra de Deus ser esse momento bonito, diário, de refrigério para as nossas almas e de buscar em Deus a direção para aquele dia. Me lembro com carinho de um médico que dizia que entre dois plantões, entre dois doentes de Covid, ele fazia a sua Lectio e que era isso que lhe dava força, que lhe dava ânimo e que poderia de verdade fazê-lo avançar nesse caminho de dedicação para com os seus doentes, mesmo com o risco da sua vida ser também contagiada. Esse dia 14 de julho é também um dia em que nós damos continuidade à nossa novena de Nossa Senhora do Carmo. Dia 16 de julho é a festa de Nossa Senhora do Carmo, nossa festa também da nossa fundação, então uma data importante, mas também estamos fazendo uma novena da Santa Maria Madalena, é uma das santas padroeiras da nossa comunidade, dia 22 de julho, que vai ser a sua festa, e marca também o início da escola do ano sabático aqui no Rio de Janeiro. Então, se você tem o desejo de consagrar um ano da tua vida para estudar a palavra de Deus, para aprofundar, para se pôr questões essenciais, vocacionais profundas, questões também de um caminho de cura interior, de amadurecimento, então não hesite em entrar em contato conosco. Ainda há algumas vagas, já tem vários candidatos, mas ainda há algumas vagas e você pode também participar dessa grande aventura que é o ano sabático. E se você não pode fazer o ano sabático, ou se já fez, porque eu sei que tem muita gente que já fez e que me assiste, ajude-nos também a ser padrinho, madrinha desses jovens que vão dedicar, jovens famílias, padres, leigos, consagrados, religiosas, que vão dedicar um ano inteiro da sua vida para estudar a palavra de Deus, entrar numa vida mais profunda, contemplativa, de estar de verdade nessa meditação da palavra de Deus, de um ano inteiramente dedicado ao verbo. Então hoje a igreja nos dá 3 leituras muito belas. Abra a sua Bíblia em Isaías 7, 1 a 9. No tempo de Acais, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, subiram contra Jerusalém Razom, rei de Aram, e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel, a fim de tomá-la de assalto, mas não conseguiram atacá-la. Um aviso foi dado à casa de Davi que Arã acampara no território de Efraim.
Com isto, agitou-se o seu coração e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque impelidas pelo vento. Bonita imagem, né? O coração se agita como as árvores se agitam impelidas pelo vento. Então o Senhor disse a Isaías: vai ao encontro de Acás, tu juntamente com o teu filho Ser e Azub, encontrá-lo-ás no final do canal da piscina superior, na estrada do campo do pisoeiro. E tu lhe dirás: toma as tuas precauções, mas conserva a calma e não tenhas medo, nem vacile o teu coração diante desses 2 tições fumegantes. Porque isto é, por causa da cólera de Razão e de Arão e do teu filho Romelias. Pois Arã, Efraim e o filho de Romelias tramaram o mal contra ti, dizendo: subamos contra Judá e provoquemos a cisão e a divisão no seu seio, em nosso benefício, e estabeleçamos como rei sobre ele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor: tal não se realizará, tal não sucederá. Porque a cabeça de Arã é Damasco e a cabeça de Damasco é Razão. Dentro de 75 anos, Efraim deixará de ser povo. A cabeça de Efraim é Samaria e a cabeça da Samaria é o filho de Romelias. Se não credes, não vos mantereis firmes. Forte essa palavra, né? De uma emboscada que quer provocar a divisão, quer semear a oposição, quer semear a confusão. E isso faz com que a pessoa se agite. E você certamente já teve momentos em que sentiu o seu coração agitado, oprimido, você não entende porquê, mas há como que uma opressão à tua volta, há como que uma emboscada, um plano maléfico que quer te oprimir, que quer dividir a tua família, que quer opor um contra o outro. E o Senhor vem visitar com essa palavra muito bonita, o versículo 4. Toma as tuas precauções, mas conserva a calma e não tenhas medo. Não vacile o teu coração diante desses 2 tições fumegantes. Isto é, confia no Senhor. Confia no Senhor, ser prudente, toma as tuas precauções, isto é, faz tudo o que está ao teu alcance, mas confia no Senhor, que esse mal não acontecerá. E essa palavra do versículo 9 que diz: se não creres, não vos mantereis firmes. O que é que dá firmeza a uma vida? O que é que dá segurança a uma vida? É a nossa fé. A fé nos torna inabaláveis na confiança. E a pessoa tem a certeza que mesmo se passa por momentos de oposição, de tribulação, de confronto, de divisão, de não entender mais nada, como se fosse uma grande torre de Babel, não se entende mais nada. A família há 5 minutos antes estava bem, agora está todo mundo brigando. Mas a pessoa que guarda no seu coração a paz, a confiança em Deus, não vacilará. E pelo contrário, se não mantivermos essa confiança, aí vamos nos tornar frágeis e não vamos nos manter firmes. O Salmo de hoje, Salmo 47, 48, vai dizer justamente isso. O Senhor é grande e muito louvável na cidade do nosso Deus. A montanha sagrada, bela em altura, alegria de toda a terra. Em Sião, o monte de Sião, no longínquo norte, cidade do grande rei. Entre os seus palácios, Deus se revelou fortaleza. Eis que os reis tinham se aliado e juntos avançavam. Mas viram e logo se aterraram. E apavorados, debandaram às pressas. Ali apossou-se um tremor, como de um espasmo de parturiente, como o vento leste destroçando os navios de Tarsis. Conforme ouvimos, assim vimos também, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus firmou-os para sempre. Então, face aos ataques, face aquilo que pode ser oposições, face aquilo que pode ser opressões, que dá como esse espasmo de parturiente, né? Dessa mulher que está tendo contrações, que vai dar à luz, essa agonia, essa angústia. Quem nos dá a paz? Quem nos dá a firmeza? Quem nos dá a segurança? Deus. Então, que hoje a gente possa respirar assim: Senhor, és Tu que dá segurança à minha vida. E mesmo se eu sou sensível, se eu sinto as opressões, se eu sinto as emboscadas, se eu sinto as divisões à minha volta,
eu não vou me deixar apavorar, eu não vou me deixar angustiar, porque de verdade Tu és esse Deus que nos firma para sempre. E eu creio que pós-Festival das Famílias a gente pode de verdade perceber que uma família inabalável é uma família que tem Deus no centro. Porque claro que todos vamos passar por dificuldades, claro que todos vamos passar por combates, claro que todos vamos passar por momentos de tribulação, mas quando Deus está no meio, há uma grande estabilidade, há uma grande segurança que é dada à nossa existência. Vamos continuar com a meditação da nossa palavra, Mateus 11, 20 a 24, e diz assim: Então começou a verberar as cidades onde haviam feito a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muitos se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes até o inferno descerás, porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, eles teriam permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Palavra forte, né? Que o Senhor que vai como que nos sacudir dizendo, mas eu fiz tantos milagres, operei tantos prodígios, tantas maravilhas em cada um de vocês e vocês ainda não se converteram, e vocês ainda não se arrependeram, e vocês ainda não decidiram mudar de vida. Então, de verdade, que o Senhor face a uma doença grave, face à iminência da morte, Ele vai nos provocar esse coração mais profundo, esse coração mais sedento de eternidade, esse coração mais sedento de uma vida espiritual autêntica, capaz verdadeiramente de nos perguntar o que fazermos, né? O que devemos verdadeiramente priorizar na nossa vida, o que é que devemos verdadeiramente cuidar de tratar, de priorizar e de firmar em Deus. Se nós não crermos, se nós não confiarmos em Deus, não vamos nos manter firmes. Mas se confiarmos em Deus, mesmo passando por uma grande tribulação, e às vezes uma doença pode ser uma grande tribulação, nós vamos ter a nossa vida inabalável, seguros nas mãos de Deus. A leitura patrística hoje é justamente de São Camilo, da vida de São Camilo, escrita por um companheiro seu. E São Camilo, então, nasce na Itália, em Chieti, em 1550, e seguiu primeiro como militar, e foi aí que ele se converte e se consagra aos cuidados dos enfermos. E quando termina os estudos para ser sacerdote, vai fundar então uma congregação destinada a erigir hospitais e a atender os doentes. Morre em Roma no ano de 1614. Então, contando um pouco da sua vida, o tema é servindo ao Senhor nos irmãos. E eu creio que é um tema muito adaptado para as nossas famílias, né? Para todos nós. Nós servimos ao Senhor, servindo aos nossos irmãos. Começarei pela santa caridade, raiz e complemento de todas as virtudes, que era familiar a Camilo mais do que a qualquer outra pessoa. Ele vivia sempre inflamado pelo fogo da santa virtude, não só para com Deus, mas também para com o próximo e especialmente para com os doentes. Era tão imensa que o simples fato de ver os doentes era bastante para se enternecer no mais íntimo do coração e esquecer por completo todas as delícias, prazeres e afetos terrenos. Quando socorria qualquer enfermo, fazia-o com tanta bondade e compaixão que parecia esgotar-se e até consumir-se até ao extremo das suas forças. De bom grado, aceitaria para si todos os sofrimentos, deles e qualquer outro mal, para os aliviar das suas dores e curar suas doenças. Via nos enfermos a pessoa de Cristo, com tão sentida emoção que muitas vezes, quando lhes dava de comer, considerando-os em sua alma como seus Cristos, chegava-lhes a pedir a graça e o perdão dos seus pecados. Vamos pedir isso para os nossos médicos, enfermeiros, mas também para todas as famílias que cuidam dos seus doentes. Ver no doente Cristo.
cuidar de Cristo naquele doente. Cuidar como se cuidássemos do próprio Cristo. Por isso, estava diante deles com tanto respeito, como se estivesse realmente na presença do próprio Senhor. De nada falava com tanta frequência e com tanto fervor como da santa caridade. O seu desejo seria infundi-la no coração de todos os homens. E para inflamar os seus irmãos religiosos na prática dessa virtude fundamental, costumava-lhe repetir aquelas dulcíssimas palavras de Cristo: estava enfermo e viestes visitar-me. Parecia que ele tinha estas palavras verdadeiramente gravadas no seu coração. Que tal era a frequência com que as dizia e repetia. A caridade de Camilo era tão grande e tornava-se a todos tão evidente que acolhia na piedade e a benevolência do seu coração não só os enfermos e moribundos, mas também, de modo geral, a todos os pobres e miseráveis. Finalmente, era tão forte o seu espírito de caridade para com os indigentes que costumava dizer: ainda que não se encontrassem pobres no mundo, conviria que alguém se dedicasse a ir à procura deles e encontrá-los no seio da terra, a fim de lhes fazer bem e de praticar a misericórdia. Então pensamos em São Camilo, esses olhos que veem os pobres, esses olhos que veem Cristo nos pobres, que veem Cristo nos doentes, que veem Cristo nos sofredores. Pensamos de verdade essa grande graça de ver nos mais sofredores, naqueles que estão sofridos, a presença de Deus, a presença de Jesus, e que sofre e que também pede esse cuidado para ressuscitar, para ser revigorado na sua saúde. Pensamos a São Camilo essa grande graça de um olhar contemplativo sobre o sofrimento. Nos hospitais onde evangelizamos, onde levamos a palavra de Deus, é muito impressionante, porque a pessoa pode fazer um verdadeiro retiro no hospital. Por isso é muito importante distribuir léxios divinas, e o que eu quero fazer de novo esse apelo: ajude-nos a continuar a ajudar. Temos enviado centenas e centenas de léxios divinas graças à sua ajuda, mas continue, ainda temos léxios divinas que queremos fazer chegar aos hospitais justamente. E nessa semana vamos fazer mais uma missão no hospital com uma comunidade nova muito bonita que gostamos muito e que tem essa missão de cuidar de hospitais e de fazer do hospital um lugar onde a presença de Deus é reconhecida, é venerada e pode de verdade ser próximo dos doentes, né? Em todo esse hospital tem capelas com a presença do Santíssimo. Então é muito bonito quando o hospital tem a presença de Deus de uma forma muito concreta. Então pensamos que de verdade continuemos a oferecer esse tesouro da Léxio Divina a tantas pessoas que precisam e que com elas vão fazer a experiência que uma doença pode ser um retiro. Pessoalmente posso testemunhar que cada vez que Nosso Senhor me quer falar profundamente, eu adoeço, mas não para uma doença para morrer, até agora não morri, mas um momento em que o Senhor me para, me freia e diz: vem cá, eu agora quero fazer um grande retiro de alguns dias e eu quero falar ao teu coração. Então vivamos também as nossas doenças e se temos membros doentes, encorajemo-la a viver esse tempo com uma escuta profunda. O que é que Deus quer falar? O que é que Deus quer visitar ao meu coração? O que é que eu posso verdadeiramente fazer para poder escutar a palavra de Deus? Então, bonito essa palavra que vai converter São Camilo, e eu vou dar um pouquinho da sua biografia para a gente entender que os santos não são pessoas que eram todas certinhas e que tinham uma vida toda ela certinha, mas que são pessoas que tinham uma vida às vezes bem turbulenta, mas que um dia, graças à palavra de Deus, começaram a trilhar um caminho de vida nova. Então, quem era São Camilo? São Camilo nasceu no dia 25 de maio de 1550, como eu já disse, e era uma família nobre, tradicional. Ele era militar e, pelo seu temperamento tão forte, foi expulso da tropa. Então, um homem certamente impetuoso, briguento, um homem com um temperamento muito difícil. Era também viciado em jogo. Então, podemos pedir a São Camilo essa graça de sermos libertos de todos os vícios, mas também do vício do jogo para as pessoas que são viciadas em jogo. E levava uma vida profana e decadente. Perdeu todos os seus bens e no momento mais melancólico da sua vida, em situação já de mendicância, Camilo foi tocado pela graça divina
arrependendo-se de todos os seus pecados e passando a dedicar a sua vida para servir por espírito de caridade aos pobres nos hospitais. Então imagina, uma pessoa que vai até o fundo do poço, né, até se tornar mendigo, e que nesse momento é visitado pela palavra de Deus e decide então pôr-se a serviço daqueles que são os mais sofredores. Ele, com tanta dedicação, vai então fundar a Companhia dos Servidores dos Enfermos, hoje chamados por camilianos, e por isso se torna padroeiro dos enfermos e dos hospitais. Ele era italiano e carregava no sangue esse brio, essa coragem das cruzadas, e no seu nascimento curou o casamento da sua mãe, que até os 60 anos não tinha conseguido ter um filho. Então Camilo é um presente da Divina Misericórdia para os seus pais que até os 60 anos não tiveram filhos. Então ele já é como que um milagre a sua existência. Aos 17 anos ele vai então se alistar de forma voluntária no exército e vai conviver com tantos jovens que agonizavam diante de várias doenças. E ele também vai sofrer uma doença no pé, uma úlcera no pé, que o acompanha até o último dia da sua vida. Vai sofrer a perda do seu pai também e entra então na jogatina, nos jogos e numa vida mundana. Mas então, eis o momento em que a vida de Camilo vai mudar completamente, diante da dificuldade das condições financeiras, diante da falta de saúde, já doente, não consegue se internar e vai partir para Roma, pedindo a um hospital de São Tiago o auxílio e a ajuda para tratar dessa chaga do pé direito. Mas como não tinha dinheiro para pagar o tratamento, então ele se põe a serviço de enfermeiro. Como Camilo continuava sem nenhum recurso financeiro, ele sabe que o país vai recrutar voluntários para combater os turcos no Império Otomano e que muitas vezes conflituava com a parte da Veneza. Então ele foi e não parou tão cedo. Em 1573, quase restabelecido economicamente, mais uma vez se rende aos prazeres mundanos e entra outra vez no jogo. Então vamos ver também como São Camilo pode ser esse santo intercessor daqueles que caem em prazeres de forma recorrente e tantas vezes se reduzem à miséria. Perdeu tudo, então em 1573, e reduzido à miséria, ele volta para Nápoles e decide ser religioso franciscano. Ele faz um jogo de um ano depois de fazer esse voto pessoal, ele se esquece desse voto e cai de novo no jogo e fica de novo nessa vida de bebida, de vícios. E novamente vai para a miséria. Passou fome, passou frio, não tinha onde morar, não tinha onde dormir, e numa das derrotas do jogo deu como pagamento a sua própria camisa. Então nós podemos ver até que ponto esse vício terrível. Depois de muito perambular, conseguiu um abrigo no convento dos capuchinhos, no momento em que se lembrou que tinha feito um voto para se tornar religioso, e aí se converte realmente. Vai retornar então ao Hospital de Santiago, posteriormente, mas agora dessa vez como mestre dessa casa, como religioso, e apesar de doente, é ele mesmo que cuida dos enfermos. Ele vai ter então a primeira inspiração de instituir uma companhia de homens piedosos que aceitassem essa missão como ele, de socorrer os pobres enfermos, sem preocupação de recompensa. Aos 32 anos, ele encontra esse santo, que é o santo da alegria, São Filipe Neri, e é ordenado sacerdote aos 34 anos. Então é bonito, São Camilo Leles e São Filipe Neri que se encontram e um aconselha o outro e ele se torna sacerdote. A companhia, então, rapidamente começa a receber doentes e ele vai fazer, então, esse quarto voto, que é o voto da dedicação, de se dedicar aos seus doentes até poder perder a vida por eles, mesmo com a guerra da própria vida. E ele vai sentir essa comoção tão grande com os seus doentes,
que ele vê o próprio Cristo nos seus doentes. E olha a bonita frase, quando ele vai morrer no dia 14 de julho, nos primeiros dias de julho, já no leito de morte, ele recebe a última comunhão e ele diz as seguintes palavras: observai bem as regras, pode ser bem para a nossa família espiritual. Haja entre vós uma grande união e um grande amor. Amai muito a nossa ordem. Dedicai-vos aos apostolados dos enfermos. Trabalhai com muita alegria nesta vinha do Senhor. Se Deus me levar para o céu, eu hei de vos ajudar muito de lá. As perseguições que sofreu nessa nossa obra vieram do ódio que o demônio tem a ver com as almas que lhe escaparam pelas garras. E já que Deus se serviu de mim, vilíssimo pecador, para fundar miraculosamente a sua obra, hei de propagá-la para o bem de muitas almas pelo mundo inteiro. Meus padres e queridos irmãos, peço misericórdia a Deus e perdão ao Padre Geral, aqui presente, e a todos vós, por todo o meu mau exemplo que pudesse ter dado, toda a minha ignorância, pela minha má vontade. Enfim, eu vos concedo da parte de Deus, nosso Pai, em nome da Santíssima Trindade e da bem-aventurada Virgem Maria, as minhas 1000 bênçãos, aos presentes, aos ausentes e aos futuros. E é bonito que, enquanto preparavam o corpo de Camilo para o funeral, os médicos perceberam que aconteceu um milagre, que a sua chaga, que durante toda a vida acompanhou Camilo, estava curada e ele não tinha mais nenhuma chaga. Durante a festa de São Pedro e São Paulo, o Papa Bento XIV, no dia 29 de junho, vai declarar o santo, São Camilo de Leles, e em 1886, com o Papa Leão XII, São Camilo é, juntamente com São João de Deus, os celestes padroeiros de todos os enfermos e dos hospitais do mundo católico. Então, podemos, nesse tempo de pandemia, rezar São Camilo Leles e pedir a Deus, de verdade, essa grande proteção para que o tempo da doença, o tempo em que tocamos a nossa vulnerabilidade, seja também um tempo muito forte de encontro com Deus. E essa palavra que hoje fica no meu coração, Isaías 7, versículo 9, se não creres, não vos mantereis firmes. Então, essa fé inabalável, essa fé que nos dá firmeza à nossa existência, é muito importante e eu quero pedir ela para cada um de nós. Se nós não crermos, se nós não confiarmos, sobretudo nos momentos em que nos sentimos tão débeis, tão frágeis, como é um momento de doença, não nos tornaremos firmes, inabaláveis. Ao contrário, se acreditarmos, se fizermos atos de fé, atos de confiança, sim, seremos inabaláveis. Eu quero também hoje lhe dizer o quanto desejamos passar esse dia na sua companhia. Vamos continuar com esse programa bonito essa manhã, amamos o homem, esse programa de antropologia com o nosso fundador. É um caminho antropológico sobre identidade, afetividade, sexualidade muito forte. Então não perca às 11 horas. Depois continuamos com o Santo Rosário, os Discípulos Missionários, esse programa que você já conhece, em que tem toda a alegria de entrevistarmos pessoas que deram a sua vida e que confiam em Deus e por isso tem um caminho bonito. E continuamos com esse estudo da exortação apostólica Familiares Consórcio em todo esse mês de julho, que é dedicado às famílias, em que o Papa pede que rezemos para as famílias para que elas sejam acompanhadas com profundidade, com respeito. Então essa exortação apostólica Familiares Consórcio muito bonita e vai, nesse programa Amamos a Igreja, vai ser ministrado para cada um de nós. E depois teremos a adoração eucarística, a Santa Missa, diretamente da África, com o Padre João, e terminaremos o nosso dia com o Santo Rosário. Eu desejo-lhe um santo dia e lhe alerto mais uma vez que a nossa plataforma de formação tem inúmeras formações que pode de verdade o ajudar a mergulhar nas riquezas de Deus, desde a patrística, o catecismo da Igreja Católica, a liturgia, a missiologia, a tantas outras formações que nos fazem descobrir o tesouro que é todo esse percurso bíblico, percurso antropológico, percurso doutrinal, percurso missionário, percurso vocacional. Então, não perca tempo, vá lá e se inscreva e faça conosco esse caminho bonito de formação. Eu creio que nesse tempo que ainda
a pandemia parece que ainda não está resolvida, em que muita gente está ainda em casa, aproveita, faz como que um grande intensivo de formação, porque é acreditando, confiando que nos manteremos firmes. Que o Senhor nos abençoe a todos e que Ele nos abençoe nos revigorando, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.